no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Sempre com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, que hoje vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre insuficiência cardíaca. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi, um beijinho especial para a dona Jorminda, lá de Coelho Neto, sempre tão carinhosa comigo, e com Dante, meu netinho. Não posso esquecer da dona Geucélia Maria Gonçalves, lá de Pilares, da Rua José Freitas, ouvinte, seguidora nossa. Um beijo para a senhora. Essa semana aniversariaram duas pessoas muito queridas, a nossa Zaninha e a Juni que todo dia me atura lá no consultório. E a Luciana Gondim, lá de Niterói, nos seguindo. E para encerrar, Cocoricó! Saudades eternas, irmão. Mas você está num bom lugar, eu tenho certeza. Vamos falar de insuficiência cardíaca. Vamos lá, começo então pelo beabá, né? O que é insuficiência cardíaca? É quando o coração se torna insuficiente. Então a gente tem aqui o intuito nunca de fazer diagnóstico, muito menos tratamentos, mas tentar explicar algumas coisas. Certo. O coração, como há muito tempo eu venho falando, é um órgão de extrema importância. O Dr. Silvio não precisa dizer isso para a família Tupi saber. É uma bomba, está no meio do nosso corpo, recebe sangue e joga sangue para toda parte. Para ele próprio, o coração, que precisa receber oxigênio, para o cérebro, para todos os órgãos. Depende do sangue que o coração ejeta. Então o coração tem dois movimentos. É um músculo, principal camada é o miocárdio. Esse músculo, ele é furadinho. Ele tem 4 cavidades. O coração esquerdo, que é o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e o coração direito. O átrio direito e o ventrículo direito, separados por válvulas que impedem o sangue de refluir, de voltar, e permitem que o sangue passe de uma cavidade para outra. Então, na diástole é o movimento que o coração faz para receber o sangue que chega do corpo. Então, no coração direito chega um sangue rico em gás carbônico, que vai ter que passar para o ventrículo direito e dali pela artéria pulmonar para os pulmões. No pulmão esse sangue recebe oxigênio e a gente elimina o gás carbônico no movimento da expiração. No coração esquerdo chega um sangue que está vindo do pulmão rico em oxigênio, e o ventrículo esquerdo, que não por acaso é a cavidade maior e com maior musculatura, ejeta aquele sangue para todo o corpo. Se acredite, Heleno, que o coração tem força para jogar o sangue para si próprio através das artérias coronárias, pelas carótidas e vertebrais para o nosso cérebro, para a gente poder falar, pensar, viver, mas até o dedinho do pé recebe o sangue que o coração ejeta. Olha a potência dessa bomba muscular que é o coração. E quando é que ele fica insuficiente? Quando essa função tão fundamental de ejetar o sangue, ela se torna frágil por várias razões. Eu tenho diversos tipos de insuficiência cardíaca e, dependendo do tipo da insuficiência cardíaca, o tipo de sintoma que a pessoa vai ter vai ser diferente. E o nosso objetivo é alertar a família Tupi o que fazer para evitar que essa condição progrida, porque com tratamento todo mundo vai viver muito tempo. Fugindo do tratamento, infelizmente, a condição, como diriam os antigos, é inexorável. Essa foi para você, viu, Santoro? Vai evoluir sem jeito. Então você vai me perguntar quais os tipos de insuficiência cardíaca, eu vou falar. Eu estou curioso também dos sinais, né? O que leva a pessoa a acreditar que pode estar tendo esse problema. Então vamos lá, Heleno. Tem várias causas, né? A hipertensão, o diabetes, uma condição chamada amiloidose, esclerodermia, doenças do miocárdio, como a inflamação do miocárdio, a miocardite, doenças valvulares, doença da válvula aórtica, doença da válvula mitral. Eu ficaria o programa inteiro citando as causas que podem levar a uma insuficiência cardíaca. Mas, de uma forma bem didática, eu tenho o coração direito, que leva o sangue para o pulmão, e eu tenho o coração esquerdo, que leva o sangue para o corpo todo. Eu posso ter insuficiência cardíaca do lado direito, eu posso ter do lado esquerdo e eu posso ter dos dois. E aí eu vou dizer que eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva. Quando a insuficiência cardíaca do lado direito, Eliano, veja bem, o coração que deveria ejetar o sangue para as artérias pulmonares para ele poder ser oxigenado, ele não consegue. Esse sangue fica preso no átrio direito e ele retorna, ele vai para o fígado, que incha.
Aumenta de tamanho o fígado. Primeiro sintoma, eu fico com os tornozelos e os pés inchados, os dois, não é um só, o direito e o esquerdo, pé esquerdo e pé direito. Mas eu também tenho dor no abdômen do lado direito. Por quê? Porque o sangue reflui e vai para o fígado aumenta de tamanho. Eventualmente, isso vai levar à transudação, olha que nome, de líquido no abdômen, ascite, aquela barriga d'água que o cirrótico tem. Eu posso ter a cirrose cardíaca devido a isso, insuficiência cardíaca direita. Totalmente diferente dos sintomas da insuficiência cardíaca esquerda, porque é o coração que tem que ejetar o sangue para o corpo todo e ele fica fraco, não tem força para isso. Então ele fica preso, aquele sangue no átrio esquerdo, reflui para o pulmão fica congesto. Primeiro sintoma, falta de ar. Inicialmente, falta de ar quando eu faço algum esforço, porque evidentemente, ontem deve ter sido isso com o Lima na hora de fazer o gol, ele se atrapalhou com a bola. A pessoa corre tanto, o coração tem que aumentar a força de contração para oxigenar bem os tecidos. Se essa força de contração que o coração tem não consegue ser aumentada, o oxigênio não chega nos tecidos, a pessoa fica meio confusa. Sim. Até a bola atrapalha. Mas o que acontece da falta de ar? Essa falta de ar, se não for reconhecida, não for identificada como uma insuficiência cardíaca, como eu disse, ela vai progredir. E a falta de ar que só acontecia diante de grandes esforços, ela começa a aparecer mesmo com o paciente realizando pequenos esforços e, por fim, até em repouso. Curiosamente, tem uma condição, olha o palavrão, ortopneia. Sabe o que é isso, Helena? Nunca ouvi falar, amigo. O paciente deita e sente falta de ar. Por uma razão muito simples. Quando a gente deita, aumenta o retorno de sangue para o coração. Se o coração do lado esquerdo, ao receber esse sangue, não tem força para ejetá-lo, dá falta de ar, fica com congestão no pulmão. O indivíduo começa a tossir e tem falta de ar. Você sabe que o médico, durante o exame físico, ele consegue identificar alguns sinais que faz com que esse profissional suspeite da existência de insuficiência cardíaca e ele possa pedir os exames adequados. O coração, família Tupi, ele basicamente faz o quê? Tunta, duas bulhas. Na insuficiência cardíaca, o coração faz tuntra. Tem um ruído a mais depois da segunda bulha, a gente chama isso de terceira bulha. Terceira bulha é típica da insuficiência cardíaca. O próprio médico com estetoscópio, identificando isso, já acende o sinal amarelo. Opa, deve ser insuficiência cardíaca. Às vezes acompanha de tunstras, sopro dentro do coração. Isso vai ser confirmado pelo ecocardiograma. Roberto Meirelles, meu grande amigo, pai da ecocardiografia, ele faz isso todos os dias. Ele vê se realmente o coração está dilatado, se a força de contração está adequada. Exame ideal, ecocardiograma. Ele permite identificar isso, mas um raio-x de tórax já me permite identificar que o coração aumentou de tamanho, aquele coração de boi, aquele raio-x de tórax, aquele coração imenso, e muitas vezes com congestão nos vasos do pulmão, que é aquele sangue que deveria ter sido ejetado pelo ventrículo, mas não é, e aí fica congestionado no pulmão. Então, se você tem falta de ar, inicialmente aos maiores esforços, depois quando sobe um lance de escada, depois quando você até mesmo deitado tem falta de ar, procure o médico. Ele haverá de te examinar, claro, sempre, pedir os exames necessários e tem tratamento. O tratamento que deve, em primeiro lugar, tentar identificar o que levou ao aparecimento daquela insuficiência cardíaca. Em medidas gerais, se você tem insuficiência cardíaca, sal é uma coisa proibida. A gente começa a aprender a comer sem sal. Ah, mas não tem paladar, doutor Silvio, mas eu quero é continuar vivo. Prefiro comer insosso do que comer salgado e passar mal. Tempera com bastante cebola, alho, que dá uma disfarçada, Isso, né? Uma pimentinha pode. O problema todo é o sal, porque o sal sobrecarrega o coração, aumenta a retenção de líquidos, e o coração, que perde a força de ejeção, aquele sangue que ele não consegue jogar para frente, fica todo ele congestionado na parte do pulmão, o cara quer respirar e não consegue. Então, eu posso usar diuréticos, eu normalmente uso diuréticos, às vezes diuréticos de alça, outras vezes eu tenho que usar associado chamado espironolactona, que é o inibidor da aldosterona, porque algumas alterações humorais, elas se alteram no quadro da insuficiência cardíaca, eu retenho a aldosterona, isso incha a pessoa, eu preciso desinchá-la, até para dar mais qualidade de vida. Tenho remédios que aumentam a força de contração do coração, remédios que diminuem o esforço que o coração tem que fazer para ejetar o sangue, mas isso é sempre da alçada do médico, uma vez que eu preciso identificar naquele indivíduo suas reais necessidades. Não existe um tratamento em medicina que possa ser aplicado de forma igual a todo mundo. Necessidades da Regina são umas, do Heleno
totalmente diferente, as minhas, idem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e cabe ao médico identificar, não, tem insuficiência cardíaca, dá um Lasix. Ótimo, a gente dá para muita gente, mas será que você pode usar? Então, isso são condições que a gente precisa identificar no decorrer de uma consulta médica. Perfeito. Assunto para domingo que vem, meu amigo. Antes de terminar, existem casos de insuficiência cardíaca que são secundárias ao infarto agudo do miocárdio. O coração, ele perde a capacidade de contrair porque o músculo morre, é uma das principais causas. O indivíduo infartou, faz uma insuficiência cardíaca, a chamada cardiopatia isquêmica. E tem alguns casos de insuficiência cardíaca, viu, Heleno, que a solução vai ser aquela que o Faustão encontrou, é o transplante cardíaco. Então, é necessário que a gente tenha em mente que os nossos órgãos são necessários aqui. Tanto com boa qualidade, vamos doar os órgãos, porque eles podem salvar vidas. Sem dúvida. Tema para que semana que vem, você já me buchichou aqui. A Organização Mundial de Saúde lançou um alerta essa semana sobre a monkeypox. Eles mudaram o nome, gente, porque tinha gente matando macaco. Olha que crime. Por conta da chamada varíola dos macacos. Os macacos são tão vítimas quanto nós. Eles não passam a doença. Explicar o que é essa tal de monkeypox, como é que esse vírus passa de um para o outro, quando a gente deve suspeitar, quando procurar médico, porque ela já está no mundo inteiro, de certa forma, com características bem distintas da Covid-19, mas é uma pandemia. Então vamos falar sobre isso, que cuidados a gente deve ter, vacina, não vacina e por aí vai. Um domingo abençoado, irmão, Cocoricó para sempre, tua alegria eterna fica conosco. Um abraço. Isso aí, doutor Silvio, um abraço, bom domingo e até semana que vem.